Olá, amigos da querida Casa Centro Espírita Joana d'Arc. Olá, amigos do Grupo Espírita de Trabalho Cristão. É um prazer estar falando para vocês, uma saudade imensa de vocês, muitos queridos amigos eu deixei por aí. E a nossa companheira Marilis me deu a honra de poder dividir com vocês a reflexão sobre um estudo, e o tema que eu escolhi foi Fora da caridade não há salvação. Espero que todos estejam bem. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Mas momentos que com certeza a espiritualidade vem nos preparando para vivê-los. Nós que somos espíritas temos que agradecer diariamente esta oportunidade de estar nesse mundo, neste momento único, né? É um momento único no mundo, essa pandemia, e é um momento único de nós, espíritas, buscarmos sermos espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas. E esse tema vai ser um tema que nós vamos falar agora durante esses estudos. Desejo muita felicidade para todos já, né? Espero que nós sejamos fortalecidos pela espiritualidade para alcançarmos os nossos objetivos espirituais. O único determinismo que a doutrina nos diz que nós temos em nossa vida, muitos apesar de achar que o único determinismo é a morte, a doutrina nos quebra esse determinismo, dizendo que a morte não existe, a nossa vida é contínua, mas o único determinismo é a evolução. Então, a única coisa que nós temos a certeza absoluta que vamos passar por ela é o caminho evolutivo. Então, nós temos que aproveitar cada momento para esse caminho evolutivo. Então, nós temos que trabalhar firmes agora, no sentido de fortalecer a nossa coragem. E como Emmanuel nos fala, a coragem ela é formada de 3 requisitos. O primeiro requisito é a resignação. Nós precisamos resignar-nos, entender que a Deus, só de Deus, tudo provém. Então, aceitemos essa situação, porque é uma situação que nós temos que passar. O segundo requisito é a fé. Precisamos ter fé, coragem. A fé é parte da coragem. Então, nós temos que ter fé. Fé que existe um Deus bondoso, um Deus justo. E com fé nós alcançaremos os nossos objetivos evolutivos. E o terceiro requisito, que não poderia faltar na coragem, é o trabalho. Precisamos trabalhar arduamente para alcançarmos os nossos objetivos, principalmente os objetivos de evolução espiritual. Bem, eu vou colocar aqui o telefone para medir o tempo, porque eu sei que é meia hora, e depois eu passo do tempo falando, né? E vocês enjoam aí da minha fala, né? Bem, o tema Fora da caridade não há salvação é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos tentar responder dentro desse tema 4 perguntas. Entendo verdadeiramente a caridade como entendia Jesus? Na visão da multiplicidade de existências, o que justifica o nosso caminho pela caridade? O que tem a ver a caridade com ser um espírita cristão? E onde me leva a caridade? Então, entendendo verdadeiramente a caridade, como entendia Jesus? Então, eu entendo verdadeiramente a caridade como entendia Jesus? Então, na lição O Homem no Mundo, em Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte: a perfeição está toda, como diz o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas,
é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar não em si, sua vida é a de um egoísta. Então, se aqui essa passagem eu escolhi porque é uma passagem que vem muito ao encontro desse momento que nós vivemos de isolamento. Mas o isolamento, ele quer dizer que nós devemos deixar de fazer a caridade, né? O isolamento é um momento em que nós devemos viver voltados para nós, preocupados somente conosco, preocupados somente com a nossa saúde, preocupados somente com a nossa sobrevivência. Não, né? Então, até porque nós só podemos evoluir espiritualmente coletivamente. O caminho evolutivo, ele é um caminho solitário, ele é um caminho individual, mas ele é um caminho feito na coletividade. Então, solitário no sentido de a evolução, só quem pode evoluir por mim sou eu mesmo, né? Ele é um caminho individual, né? A minha mãe, que me adorava, ela não pôde caminhar por mim, né? Ela não pôde avançar, ela pode me ajudar, pode me orientar. O meu amigo, o meu esposo, o meu companheiro, o meu filho, ninguém pode caminhar pela gente. Cada um de nós temos que caminhar individualmente. Mas o crescimento, a evolução, só acontece se essa caminhada acontecer na coletividade. Porque aí nós temos as nossas dificuldades, aí nós temos as nossas arestas, aí nós temos as nossas máscaras quebradas. Então, só na coletividade podemos fazer o caminho evolutivo. Então aqui fala justamente, aquele pois que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. O isolamento é privar da oportunidade de aperfeiçoamento, de evolução. Então, meus irmãos, se nós estamos agora isolados por causa do coronavírus, nós temos, mas o que eu posso fazer, né? Então nós podemos ligar para um amigo, nós podemos falar com os nossos amigos, né? Nós podemos lembrar daqueles amigos que muito tempo a gente não fala, nós já sabemos aqueles amigos que são mais carentes, aqueles amigos que já estão mais idosos. Nós conhecemos várias pessoas, certamente, que estão precisando, nesse momento, de uma palavra amiga nossa, de uma fala amiga nossa. E a doutrina espírita, ela, com certeza, é o melhor antídoto contra a depressão, contra o estar para baixo, contra o desânimo, né? Porque quando nós trabalhamos a possibilidade de sermos um ser eterno, que vamos viver para a eternidade, quando nós temos a certeza que a vida não acaba no túmulo e nem começa no berço, do berço ao túmulo é um estágio de nossas vidas. Quando nós internalizamos essa certeza, nós conseguimos também fazer com que as pessoas entendam e pratiquem essa certeza em suas vidas. Com isso, meus amigos, com certeza nós temos um consolo, que é o grande objetivo da doutrina, que é o consolo da vida eterna, e ao mesmo tempo podemos consolar, né? Uma das melhores maneiras de nós influenciarmos as pessoas é através do nosso exemplo. Isso já nos diz a doutrina. E continuando aqui, no Evangelho por Emmanuel, tem uma coleção de Evangelho por Emmanuel, e aí tem Evangelho por Emmanuel de Mateus, Evangelho por Emmanuel de Lucas, Evangelho por Emmanuel Atos, João, os livros grossos assim, que vem as passagens bíblicas e vem textos que colheram de falas de Emmanuel que encaixa naquele texto. E neste aqui é no Atos 3,6, que na Bíblia fala o seguinte: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. E aí, dentro do texto, eu destaquei esta parte. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo, no esforço de salvação,
Porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontram distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Eu sempre espero que nós, irmãos espíritas, já tenhamos avançado um pouco mais desta história que nós só podemos ajudar se tivermos condição financeira. Que a caridade é a caridade material, é a esmola, é o dar algo. Eu sempre espero que esta fase para nós espíritas já esteja ultrapassada. Mas é bom a gente lembrar, né, como lembra aqui Emmanuel, que aquele que ainda, e aí ele fala, né, que ainda encontra, que acha que só podemos ajudar pelo ouro e pela prata, ele não pode ajudar ainda nem a si mesmo. Ele não tem condição de ajudar a si mesmo ainda. Então, nós sabemos que a ajuda material, ela não é questão nem de caridade, ela é uma questão de solidariedade, ela é uma questão de atendimento social, ela não é uma questão de caridade, né? Esta ajuda, quando feita com amor, essa ajuda, quando feita com respeito ao próximo, com envolvimento, ela se torna uma das partes da caridade, né? Então, ela é um dos elementos pelos quais Jesus entendia a caridade, né? Que é a benevolência, e aí a benevolência material. Mas a benevolência é muito mais, né, do que a benevolência material, né? Então, quando envolve o amor, quando envolve o ajudar, quando envolve o sentir, o ser, aí nós podemos falar que nós estamos praticando um dos elementos da caridade, como entendia Jesus. Mas é um dos elementos, e talvez, meus irmãos, o mais fácil, né, quando é o material. Aí, dentro da caridade, nós sabemos que tem outros elementos. E aí eu venho lembrar desses outros elementos aqui, né? Entendo verdadeiramente a caridade como entendia Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E eu coloquei aí na frente BIP, para a gente não esquecer, quando a gente achar que está fazendo caridade, para a gente entender se nós realmente somos caridosos. Então, BIP é B de benevolência para com os outros, I de indulgência para as imperfeições dos outros, e P de perdão das ofensas. Então, nós temos a benevolência para com os outros, e a benevolência não estou falando só da material, nós estamos falando da material, né, da espiritual, do amor. Então, nós estamos falando de sermos bons, né? Então, nós estamos falando de sermos bons. Um dos requisitos do verdadeiro sentido da palavra de caridade, como entendia Jesus, nos diz os Espíritos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Como é difícil sermos indulgentes, né? Como é difícil a gente entender o posicionamento do próximo, né? Nos colocarmos no lugar do próximo. Um grande exemplo dessa indulgência que nos mostrou Cristo, é quando Cristo estava na cruz e ele olha para aqueles irmãos que os tinha crucificado, que os tinha condenado, e pede a Deus, né? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha como que o Cristo foi indulgente. Ele nem falou, eu os perdoo, porque este é o momento, é o ápice da caridade, né? É quando eu já entendo que aquele que me ofende, que aquele que me condena, ele ainda não entende, ele não está sabendo o que está fazendo. Como diz na lição anterior, aquele que acha que a caridade é só a prata e o ouro, ele não tem condição de ajudar nem a si mesmo, né? Então, o Cristo, este é o momento, é o ápice da indulgência, para a gente entender um pouco do que é indulgência. E perdão das ofensas. Meus irmãos, eu por muito tempo, eu fiquei refletindo, por muitos anos, por que
o perdão era tão importante para a gente caminhar. Eu ficava pensando, eu posso ser bom, a gente às vezes é bom, às vezes eu posso colaborar, achar que eu sou caridoso, fazer um monte de coisa, mas eu não consigo perdoar aquele irmãozinho que me ofendeu em algum momento da minha caminhada, né? Mas um dia eu refletindo sobre isso e lendo muito sobre isso, eu entendi o porquê que sem o perdão nós não caminhamos. A falta do perdão, a mágoa, o ódio, o ressentimento, ele é como uma âncora que nós jogamos e nós não conseguimos navegar pelo aquele mar imenso de coisas maravilhosas que nós temos enquanto espírito de conquistar, enquanto essa âncora está lá jogada. Nosso barco não consegue avançar, nós vamos estar ancorados. A falta do perdão é isso, é colocar-nos ancorados, parados, paralisados. Então nós precisamos muito do perdão. Então o verdadeiro sentido da caridade é isso, né? Eu fico imaginando que quando nós formos indulgentes, nós não vamos precisar mais do perdão, porque nós perdoamos ainda porque somos pequenos, né? Quando sermos grandes como Cristo, e nós sabemos que nós seremos, né? Nós não precisaremos mais perdoar, nós não teremos mais a necessidade de perdoar, porque a indulgência está acima do perdão. É já entender que aqueles que nos ofendem, eles não sabem o que fazem, né? E aí eu coloquei assim, a outra pergunta. Na visão da multiplicidade de existências, o que justifica o nosso caminho pela caridade? Aí, em Obras Póstumas, de Allan Kardec, numa lição que fala o egoísmo e o orgulho, fala o seguinte: provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por inspiração, quer por prova, a reencarnação ensina que, naquele a quem tratamos com desdém, pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual, noutra existência, um amigo ou um parente. Se o soubesse que com ele se defronta, o trataria com atenções. Mas, neste caso, nenhum mérito teria, né? Se nós tivéssemos alguém que nós já sabemos que foi um amigo ou parente, que nós estamos de frente dele, não, nós daríamos atenção. Ele foi minha mãe, ele foi meu pai, foi meu irmão. Mas se eu soubesse e o tratasse bem por isso, eu não teria mérito, né? Então está dizendo Kardec aqui. Aí continua. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida o repeliria. Ora, não quis Deus que fosse assim, pelo que lançou um véu sobre o passado? Deste modo, o homem é levado a ter em todos irmãos seus e seus iguais, donde uma base plural, natural, uma base natural para a fraternidade. Desculpa aqui, vou tirar um pouquinho aqui. Sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Olha que texto maravilhoso, que beleza de texto, né? Então, quando eu internalizo isso. Agora, esse é o nosso grande desafio. É nós internalizarmos que somos espíritos eternos, né? Nós estamos numa caminhada eterna, que quem está do nosso lado pode ter sido nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso inimigo, não interessa. E eu tenho que tratá-lo bem, porque eu sei que ele pode ter sido, e não me interessa isto agora. Não me interessa isto agora. Então isso me torna uma coisa natural, né? Fundado na própria natureza. Quando isso me tornar natural para mim, eu vou ser caridoso, eu vou respeitar o próximo, independente de quem ele seja, de qual condição ele esteja, né? E nós ainda, no mundo, nós temos que quebrar em nós o que a sociedade nos impõe como regras, como modo de viver, né? Nós temos
o caminhar levado a, por exemplo, respeitar quem nos apresenta como autoridade, quem nos apresenta como uma pessoa de posses. E nós temos, nesse caminhar, somos levados muitas vezes também a tratar com desdém aqueles que se apresentam como pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, pessoas com menos posses. Então nós temos que quebrar isso em nós mesmos. Isso é natural que a sociedade vem nos impondo isso há muito tempo, mas a doutrina vem falar com a gente que deixem de besteira. Vocês são iguais, vocês estão em momentos diferentes agora aqui, outra hora estarão lá, então aprendam sobre isso, vocês terão múltiplas existências e vocês precisam viver como soubesse, tivesse certeza dessa múltipla existência. Quando vocês assim viverem, vocês, como diz aqui, será uma necessidade fundada, essa caridade, essa forma de ver o mundo será fundada na própria natureza, será natural para a gente, será algo que nós adquirimos naturalmente nas nossas vidas. E agora, Vanderlei Oliveira, na obra Reforma Íntima Sem Martírio, ele fala o seguinte: o desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoísticos. A caridade entendida como criação de relações educativas será a medida libertadora dessa escravidão dolorosa nos costumes humanos. Então nós estamos falando de costume humano, é isto. A caridade, quando nós entendemos ela é uma relação educativa, ela liberta a gente desses costumes humanos de tratar as pessoas conforme alguns parâmetros que nós adquirimos como importantes para a nossa vida e que não são. Então, aí ele ensina aqui embaixo como a gente treina para essa caridade. Então fala, o treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia. O treino da empatia é nos colocar no lugar do próximo, né? Saber ouvir, o cultivo, o respeito à vida alheia, independente de qual posição esteja. A cautela no uso das palavras dirigidas ao próximo. Isso é um trabalho que eu estou trabalhando muito, porque a gente precisa aprender muito a trabalhar as nossas palavras que dirigimos aos próximos. A sensibilidade para com os dramas humanos, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo e às vezes nós achamos que nem tem motivo para sofrer, mas a gente tem que ter sensibilidade para isso, né? Nós espíritas, então, às vezes a pessoa sofre pela morte, né? E a gente se comporta, claro, e tem que comportar diferente diante da morte, mas a gente tem que saber que aquele irmão ainda não tem o mesmo entendimento que a gente diante da morte, né? Então a gente tem que ter, o que fala aqui, né? A sensibilidade para esse drama, né? As atitudes de solidariedade efetiva e renovadora. E aí fala, tudo isso são ensaios das qualidades superiores que vão, pouco a pouco, desenvolvendo o nosso reflexo do interesse universal. Desenovelando, aí nós vamos com esse treino, tirando o novelo, né? As branduras do altruísmo e do amor. Reflexos celestes do Pai, nos quais todos fomos criados, distante do mal e da dor. Então a gente vê que a gente precisa aprender, né? Ensaiar, como diz aqui o nosso querido Vanderlei, ensaiar tudo isso aqui para que nós possamos desnovelar as branduras do altruísmo e do amor. Eu estou trazendo, meus irmãos, então eu trouxe partes das obras fundamentais, né? A gente fala obra básica, mas eu tenho tratado como obras fundamentais, que básica a palavra por si só fala de base, né? Então, para nós, sermos espíritos, temos que estudar as obras básicas de base, mas básica muitas vezes se torna uma palavra que é básica, é coisa simples, né? Então não é simples. Então eu tenho falado muito das obras fundamentais. Então eu trouxe texto do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe texto de obras póstumas, trouxe texto
do Livro dos Espíritos e estou trazendo textos complementares para a gente entender que esse conhecimento da doutrina, através dessa multiplicidade também de conhecimento que traz diversos autores, mas principalmente partindo de Kardec, e aí vem o Chico com uma obra maravilhosa, nós precisamos ler e conhecer muito, aprender muito. Nós espíritas temos que conhecer, porque isso, cada conhecimento novo que caia sobre a nossa alma, sobre o mesmo tema, isso que é muito engraçado, né? Os temas são sempre os mesmos: a caridade, o amor, o respeito ao próximo, né? Aquilo que nós estamos custando e passando aqui para aprender, né? Para passar dessa fase do progresso espiritual, mas que eles nos fazem cada dia, juntando com as nossas experiências, juntando com nossas vivências, indo compreendendo o que o Cristo vem nos falando, né? Quando o Cristo fala... o Livro dos Espíritos fala que a gente não precisa do ouro e nem prata, né? Não precisamos ser afortunados. Nós espíritos já estamos no momento de entender que a nossa fortuna é essa fortuna espiritual, né? Não é mais a fortuna da prata e do ouro, né? A nossa fortuna é a fortuna espiritual. Essa é a fortuna que nós temos que buscar para as nossas vidas. E a pergunta: sou um espírita cristão? É muito interessante a gente falar sobre o espírita cristão. Então, aqui no Livro dos Médiuns, na parte 3 dos métodos, no item 28, do item 18 ao item 28, vai trazer uma série de informações que eu gostaria que vocês depois pegassem para ler, porque é muito interessante, né? É o que nos vem Kardec nos falando sobre ser espírita, né? E eu peguei o item 28, que lá fala 4 tipos de espíritas no item 28. Então, fala no item 28, primeiro, o que nós podemos chamar-lhes espíritas experimentadores. Então, eu só trouxe o título para deixar vocês curiosos, para vocês entenderem o que é o espírita experimentador. No item 2 do item 18, do item 28, tem o que são os espíritas imperfeitos. Nós vamos ler o item 3, o que ele chama dos espíritas cristãos, e ainda há o 4º item, que ele chama de espíritos exaltados. E no item 18, eu gostaria de ler o item 18 pelo seguinte, porque é muito interessante. Você vê que a gente vai lendo a doutrina, a gente vai aprendendo, né? Então fala o seguinte, olha, porque nós falamos sempre que nós não devemos fazer proselitismo, não é? Então Kardec fala que muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar, de fazer prosélitos. Então Kardec está falando que nós devemos fazer prosélitos, né? Visando facilitar-lhe esta tarefa. Aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de se lhe poupar-nos inúteis esforços. Então, leiam, porque vocês vão entender. Kardec fala, olha, é louvável, inclusive, e nós não devemos desanimar quem quer fazer prosélitos. Mas é uma receita nesses itens que, quando você decidir fazer proselitismo, você tem que estar muito preparado, é o que Kardec fala. Então, são orientações de como fazer proselitismo com a doutrina, como fazer com que, aí porque ele fala para não ser esforço inútil, né, inúteis, é preciso saber aquilo tudo. Então, leiam depois que vocês vão gostar. Mas no item 3º do item 28, ele fala do verdadeiro espírita. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quem são? Os que não se contentam com admirar a moral espírita. Não é só admirar, olha, eu sou apaixonado pelo espiritismo e vocês também são. Mas isso não me faz verdadeiro um espírita cristão ou um verdadeiro espírita. Porque isso é contentar em admirar a moral. Que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem
e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade, mais uma vez falando da caridade, meus irmãos, a caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Lembremos que a caridade, nós estamos falando de benevolência, indulgência e perdão. BIP. Então, aí, quando nós tivermos a caridade nos corações, nós seremos um verdadeiro espírita. Aí fala, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, está falando, chamando a atenção para a gente, Kardec, né? Esse texto é maravilhoso e eu vou deixar que vocês leiam, que vocês reflitam sobre o texto, para a gente entender aonde nós estamos nessa escalada evolutiva. E para finalizar, meus amigos, nós já estamos chegando ao final, eu gostaria de uma fala de Divaldo, né, de uma palestra que ele fez Fora da Caridade Não Há Salvação, está no YouTube, depois eu posso mandar o vídeo para vocês verem, mas o final do vídeo, Divaldo fala, a caridade é o farol sublime para desfrutarmos da plenitude. Então nós só estaremos na plenitude, enquanto espíritos, meus irmãos, meus queridos irmãos, quando nós caridosos formos, quando nós entendermos o que é o ser espírita cristão ou ser espírita, verdadeiro espírita. Nós precisamos trabalhar verdadeiramente para entender que nós só alcançaremos a plenitude espiritual quando realmente entendermos e praticarmos a caridade. E essa caridade, esse entendimento passa por nosso entendimento de que somos espíritos na eternidade, que somos espíritos eternos e que temos que viver internalizado dessa certeza para que possamos fazer hoje a diferença para o amanhã. Se nós não entendemos verdadeiramente que somos espíritos eternos, estaremos sempre apegados às coisas da atualidade, à família, ao dinheiro, à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso emprego. E nós sabemos que toda caminhada verdadeiramente para a evolução não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de sacrifícios, mas de sacrifícios que se tornam leves pelo entendimento justamente que o mundo, este não é o nosso mundo, a nossa verdadeira pátria é a nossa pátria espiritual. Prazer enorme falar para vocês, eu gostaria de desejar a vocês muitas felicidades, que Jesus abençoe e jogue para a família de cada um de vocês muitas bênçãos, muitas alegrias, né? E muita coragem, né? Muita coragem para que possamos enfrentar esses desafios que nos são colocados diariamente. Conte com a gente, vamos fazer uma corrente do bem, nós precisamos fazer uma corrente do bem, conte com a gente, conte com o irmão, conte com os irmãos, e nós temos que nos unir e estarmos prontos para esse trabalho. Um grande abraço, que Jesus continue abençoando vocês, que dê tudo certo e vai dar certo, porque a nossa caminhada, como nós sabemos, é a caminhada espiritual. Um beijo para vocês.